Nós cantamos, nós já ouvimos esse hino, né? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. É isso que nós estamos aqui, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. Então, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. Que a gente se lembre desse hino durante esse tema de hoje, que começa com uma pergunta: qual é o verdadeiro fundamento do nosso contentamento? Primeiro eu vou orar. Senhor amado, muito obrigada, porque o Senhor nos colocou no coração esse tema do contentamento, mesmo em crises, mesmo em tribulações, aflições, vivendo em tempestade, insegurança. Nós temos sido privilegiadas, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça na nossa vida. Isso é visível. A nossa igreja tem esse fundamento, sempre se lembrar das tuas promessas e saber que elas se cumprem. Nos ajude a entender esse tema de hoje, Senhor, que é um tema difícil, mas que mesmo em meio à tristeza da dor, que nós possamos nos contentar com a certeza e com a esperança de que Jesus está presente em nossas vidas e sabe tudo, e Ele nos sustenta. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, qual é o verdadeiro fundamento do nosso contentamento? Quem poderia me ajudar com uma resposta? Qual não precisa ser certa, viu, gente? Vocês estão sempre perto da resposta. O que nos dá a certeza que nós vamos superar? Às vezes a gente, diante dos problemas, a gente agradece, né, a resposta de Deus. O que vocês acham que é o verdadeiro? Quem queria falar? As promessas de Deus para mim. Ah, é isso mesmo. É isso. O verdadeiro fundamento, a gente tem fé em Jesus, mas principalmente no quê? Nas promessas. Quando a Bíblia nos diz para que estejamos contentes, ela o faz com uma promessa. A gente sabe que em Hebreus 13:5, que foi o que a gente começou a falar semana passada, falava assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E isso daí é um texto que foi tirado do livro de Josué, lá no Velho Testamento, né? Porque vocês lembram que Moisés havia morrido e Josué foi incumbido de conduzir o povo à terra prometida de Canaã. Gente, que trabalho intimidador, não? Que coisa de. Eu fico imaginando Josué assumindo o lugar de Moisés, aquele homem que conversava com Deus face a face, que no rosto dele tinha o brilho, o reflexo da glória de Deus sobre ele. E Josué foi uma testemunha presente o tempo todo em tudo o que acontecia na vida de Moisés. Mas Deus lhes transmitiu palavras que lhe trouxeram tremendo conforto, né? E é isso que deu coragem, né? Porque ele falou assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Veja as palavras que são usadas todos os dias da tua vida. Ninguém. São palavras, só Deus que pode usar essas palavras. Ninguém, todos, nunca, sempre, só Deus. E ele fala: como fui com Moisés, assim serei contigo. E aí ele volta a falar o que está lá em Hebreus: não te deixarei,
nem te desampararei. Essa foi a promessa de Deus de que nunca o enviaria à batalha sozinho. Ele prometeu sempre estar com ele e nunca retirar dele a sua presença. Então, Josué sabia o que significava Deus não estar com aquele povo, né? Mas essa promessa era uma promessa condicional. Vocês sabem que tem promessas que o próprio Deus cumpre, né? Mas essa tinha uma condição. Ele falou: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mas tinha um senão. O Josué, ele precisava muito ser fortalecido. Quando Deus fala, ser forte e corajoso, nunca te deixarei, é porque ele, na realidade, sabia que naquele momento Josué não estava nem forte, nem estava com coragem alguma. Então, uma das atitudes mais importantes para que Josué viesse a aceitar a permanecer na liderança daquele povo foi esse fortalecimento muito importante para ele. Então, nós vemos assim, Josué, ele era um general, né? O que Josué precisava para prosperar na vida e ser bem-sucedido? O que ele realmente precisava era do quê? Tinha que fazer a parte dele. Deus havia prometido, mas também deu responsabilidade, obrigações que servissem de guia à sua conduta. Assim, olha, você ser forte e corajoso, mas você tem a sua parte que cumprir. Deus fala isso conosco todos os dias, né? E ele fala assim: ser forte e corajoso. Faz este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, olha a responsabilidade. Ele deu a tarefa. Você vai fazer este povo herdar a terra. Você veja, Moisés não pôde entrar na terra prometida. E olha aqui que responsabilidade que ele tinha de fazer esse povo atravessar. E Deus reafirma: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas como bem-sucedido. Não cesses de falar deste livro da lei. Olha a responsabilidade. E olha a incumbência. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Será que essa condição também não tem nada a ver conosco? Nós também não temos essa responsabilidade? Não tomodei eu ser forte e corajosa. Vou falar para todas nós. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Alguém duvida dessa promessa de Deus? Que Ele está conosco nesse momento ouvindo? E vocês sabem que quando a gente está orando, os anjos prestam atenção na nossa oração, na nossa meditação. Eu percebo que às vezes os anjos não sabem fazer o que nós fazemos, então eles observam, extasiados com esse clamor, com essa humildade, com essa vontade de derramar o nosso coração diante de Deus. É só Ele que pode fazer tudo isso. E se vocês vejam que Deus fala 3 vezes, sabe? Ser forte e corajoso, ser forte, corajoso, ser forte, corajoso. Ele ainda fala muito corajoso. Gente, tem horas que eu, quando estou aqui preparando a aula, eu não me sinto capaz. Eu fico assim, aflita.
Eu falo, meu Deus, quem sou eu para falar de contentamento nesses momentos que nós estamos vivendo? É uma coisa difícil às vezes, né? Mas a gente se humilha diante de Deus e fala: Senhor, me ajuda, porque eu não tenho condição nem capacidade nesse momento. Quais os deveres de Josué para ser bem-sucedido? Eu já falei. Fazer segundo toda a lei, dela não te desvie, para que sejas bem-sucedido. Não cesses de falar deste livro, medita nele, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, será bem-sucedido. Então não era brincadeira. Deus encorajou e falou: ser forte, porque ele ia precisar ser muito forte, mas ele deu essa obrigação e responsabilidade. Quais os deveres de Josué para ser bem-sucedido? Crer nas promessas de Deus. Ele ouviu do próprio Deus tudo isso. Então, ele tinha realmente que cumprir aqueles mandamentos de Deus. Ele sabia que se ele não cumprisse, ele não se daria bem. Não podemos supor que obedeceremos a Deus, creremos em Deus, seguiremos a Deus, confiaremos em Deus, se não tivermos coragem. Gente, realmente o crente ele é sempre desafiado. O nosso inimigo está sempre em volta de nós, nos atrapalhando, nos amedrontando. Uma das armas que ele mais usa é o medo. É o medo. Josué, como todo cristão, deve ser cuidadoso em seguir a lei de Deus e manter-se no caminho reto o tempo todo. O tempo todo. Ele deve pensar sobre a lei de Deus de dia e de noite. Não são trivialidades, são deveres reais, coisa muito séria. Ele tinha um povo em suas mãos para levar à terra prometida. Qual é o resultado dessa promessa se Josué fizer a parte dele? Qual é? O que vai acontecer se ele fizer tudo direitinho? Ele será bem-sucedido. Você não pode querer fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Você não pode responder sim e depois procrastinar. Você não pode dizer sim e chega na hora H você faltar. Uma coisa que nós não deixamos de agradecer a Deus foi o coro ter cantado domingo passado. Eu vou ser sincera, gente, eu não achei que a gente ia chegar a esse ponto, que o hino ia ficar tão redondinho como ficou. É lógico que não ficou perfeito, né? Mas foi um milagre. Um milagre daqueles e daquelas que estiveram de joelhos orando. Principalmente a Rosenda, a Amanda, todas nós, né? A gente ficou orando e pedindo muito a Deus. E ainda teve vozes importantes que não foram. Então, Deus faz um milagre, porque nós não estamos cantando sozinhas. Os anjos estão junto, assistindo e cantando com a gente. Eu tenho a impressão que eles ficam fazendo assim. E vai afinando o coro, né? Realmente é uma coisa maravilhosa, né? Então, na realidade, nada acontece por acaso. Agora, quais os riscos que Josué corria? Olha bem, eu coloquei Josué com Moisés, meio assim estilizado, né? Mas pode ser que ele fosse assim, não sei. Era ficar com medo e desanimar. Quantas vezes a gente diz não para desafios, não porque nós não temos condição, é porque a gente tem medo. A gente não quer passar vergonha. Essa é a grande verdade. A gente quer passar vergonha.
Uma coisa que, quando eu fazia solo na igreja, uma das coisas que me apavorava é desonrar o nome de Deus, cantando errado. Mas quem, na realidade, faz toda a obra, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, é Ele. E Josué estava realmente substituindo Moisés, o líder maior que tirou o povo do Egito. Apesar dele ser um guerreiro, ele era um general, passou a ser general, né, diante desse povo. Josué ainda é de carne e osso, podendo perder a esperança e a coragem, né? Mas Deus pessoalmente o encoraja, mostrando que não é preciso ceder às sensações, porque o Senhor, seu Deus, está com ele durante todo o caminho. E ele sabe disso porque ele viu a presença de Deus junto a Moisés. Isso deveria nos dar também grande encorajamento, porque até o grande líder Josué teve que se esforçar para crer em Deus, obedecer a Ele, para ser corajoso e forte diante da tentação e da oposição. Se Josué precisou de coragem, que dirá nós, né? Mulheres de oração, que não desistimos, estamos aqui sempre intercedendo. Se ele precisou de força, nós também. Ele não é um grande herói à toa, né? Eu gosto de falar herói porque eu tenho até um livro chamado Heróis da Fé, você já conhece. Eles são heróis, sim. Josué foi provado e permaneceu fiel, foi tentado e prevaleceu. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E promessa, hein? Que promessa! Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Então, o que Josué fez? Ele fixou seus olhos no Senhor para obedecer. E lembre-se que Deus hoje é o mesmo, Deus fiel daqueles dias. Nós temos que seguir esses exemplos. Agora, nós também temos um pouco de problema. Avareza versus contentamento. Puxa, isso daí nos atrapalha muito. Eu até fiquei pensando, por que ele fala de avareza? É algo tão ruim, né? Ele está falando de contentamento, a gente fala, não tem nada a ver avareza. Mas Hebreus fala bem claramente, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vamos primeiro analisar o que é avareza. Temos algumas definições, tanto da linguagem bíblica como do conceito mesmo. O dicionário Aurélio define avareza como excessivo e sórdido apego ao dinheiro, falta de generosidade, mesquinhez, usura, ganância. E essa palavra grega, pleonexia, significa ganância, insaciabilidade, avareza, cobiça, nunca está satisfeito. Então, pensem na avareza com esse sentido bem pesado, que a gente pensa, não, eu não tenho nada disso, imagina, eu não tenho problema com isso. Mas acontece que Deus odeia a avareza. A avareza é ceder a desejos ilícitos, desejando o que não nos pertence. É ganância e roubo em nossos corações. Deus mesmo dizia que aqueles que não são misericordiosos com Deus, que não dão o seu dízimo, eles estão roubando de Deus. Às vezes a gente fala, como isso? É verdade, a gente está roubando do que pertence a Deus. Na realidade, nós não temos nada, tudo vem das mãos de Deus. A minha casa é minha? Não, na realidade não é. Deus está me emprestando enquanto eu moro aqui. Todas as bênçãos que veio na minha vida, elas vieram porque eu me esforcei. Bom, talvez um pouco, né? Achei um marido maravilhoso, tenho filhos maravilhosos, mas isso são bênçãos.
Porque a gente está sempre aos pés de Deus pedindo para abençoar, abençoar, abençoar. Não podemos achar que isso é nosso. De jeito nenhum, para tudo nós temos que dar glória a Deus. A Deus. Contentai-vos, então, com as coisas que tendes. E Hebreus ainda fala assim: o antídoto contra a avareza é o contentamento com aquilo que já se possui. Nós já temos tudo, então, na realidade, para quê? Por que nós não nos alegramos? Eu sei que nós acabamos de orar por doença, pessoas doentes, problemas assim, problemas assados. Mas eu nunca vou esquecer aquele pastor com mais de 80 anos que estava com câncer e chega, eu acho que eu já comentei com você, chegou uma pessoa para ele e falou assim: o senhor, o que o senhor acha que Deus fez com o senhor para entregá-lo a esse câncer horroroso que está acabando com a sua vida? Ele fala assim: como? Deus me deu 87, sei lá a idade dele, né? 85 anos de bênção. Só o finalzinho da minha vida, esse tiquinho que eu estou sofrendo. A minha vida toda foi de alegria, de contentamento. Como que eu não vou agradecer a Deus tudo que ele fez? Que beleza, não? Que beleza, esqueci o nome dele. Aliás, eu estou esquecendo um monte de coisa, viu, gente? Me perdoe. É o medo ou a dificuldade de perder algo que possui como bens materiais e recursos. Geralmente, a pessoa avarenta é egoísta. Ela é relutante em gastar dinheiro. Muitas vezes a ponto de renunciar até mesmo confortos básicos e necessidades essenciais. O meu guarda, outro dia estava comentando, ele é guarda de rua, né? E ele vai sempre lá na Bahia ver o pai dele. O pai dele é sovina, é bem assim, né? Que a gente fala mão de vaca, né? Tem vários termos para falar isso, mas nós também somos assim às vezes. E ele falou que é incrível que o pai dele ele só trabalha e não usufrui de nada, 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 nada. E ele fala: é uma pena, meu pai não é feliz, porque ele só pensa em não perder aquilo que ele tem. Então, ele acumula, acumula, acumula e não reparte, né? Então, na realidade, é muito triste. Deuteronômio 31:6, que eu já falei quando eu mandei a chamada para a nossa reunião, está lá no Velho Testamento, está lá na Torá, lá atrás. Ele já falava: Deus, sede fortes e corajosos, não tem mais, nem vos atemorizei diante dele, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Às vezes a gente está lendo Hebreus no Novo Testamento e, na realidade, é tudo referência do Velho. E Deuteronômio já é uma repetição, né, da lei. Essa promessa de Deus é a base do contentamento. Nunca nos deixará, nem nunca nos desamparará. Quando a minha filha perdeu ontem o chip dela, ela me ligou desesperada. Falou: mãe, procura! O desespero dela foi tanto que eu também fiquei nervosa. Aí eu já pensei no pior, né? No que demais poderia acontecer. Aí, na hora, eu falei: Annelise, vamos orar. Vamos orar, entregar a Deus esse problema. Você está com o chip do Brasil, então ele já te dá acesso à internet, aí não tem problema. Eu não sei como eu me mantive calma. Eu falei: eu vou procurar e já te ligo. Eu desliguei o celular, olhei pela cama, olhei no chão, a primeira coisa que eu vi foi o chip. Você sabe que é uma coisinha desse tamanhinho, né? O tamanho dessa minha unha aqui. Mas eu bati o olho como se fosse o chip tivesse desse tamanho. Foi uma coisa, eu falei: gente, porque ela não podia ter perdido em qualquer lugar, entendeu? Às vezes você não sabe quem é que pode ter visto. Enfim, Deus me mostrou. E aquilo foi uma fonte de alegria. Embora para ela não foi. Eu falei: não, é alegria. Nós oramos e Deus respondeu. Não está aí com você, realmente, você deixou aqui.
Nós não podemos, às vezes, contar com coisas materiais, mas podemos depender de Deus em todos os momentos e nas suas promessas. E nós veremos que nos 10 mandamentos, o 10º mandamento fala muito da cobiça, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o teu servo, a tua serva, o boi, jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Às vezes você fala assim, eu não tenho essa cobiça, não tenho vontade de ter o que os outros têm. Mas, no fundo, tudo que você construiu é baseado naquilo que você já viu. É baseado no que você já leu, no que você já percebeu. Porque todo homem é tentado a buscar conforto e segurança nas coisas materiais. Mas o cristão fiel depende de quem? Do Senhor, dispensando o acúmulo de tesouros na terra. Porque Mateus já falava, não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então, na realidade, nós temos isso tudo. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo que sempre preciso. Não preciso de mais nada. Mas você tem que ter fé verdadeira. Não é aquela fé só na hora dos problemas. É uma fé constante. E essa fé ela tem que ser aprimorada, ela tem que ser exercitada, ela tem que ser praticada na hora do desespero, oração. Na hora do desespero, dependência de Deus. Na hora do desespero, aguardar em Deus. Não se deixar entrar em pânico, mas aguardar. Como podemos prevenir que a cobiça crie raiz em nosso coração? Como é? Alguém pode me dar uma ideia? Ninguém pode me dar uma ideia? Minha filha estava me ligando. Pode Eu acho falar. que, acho que é como qualquer pecado, né? É fugir da situação em que você pode incorrer no risco de cobiçar alguma coisa, fugir ao máximo. Sei. A cobiça é querer o que você não tem, né? Uhum. Então, um jeito seria o quê? Boa parte do descontentamento existe por não nos satisfazermos com o que já temos e desejamos aquilo que não temos. A gente, na verdade, nunca está satisfeita, né? A gente sempre está em busca daquilo que seja melhor, né? Lembra que a gente falou do perfeccionismo terça passada? A gente sempre fala, não está bom. Não, vou melhorar um pouco. Não, isso é um descontentamento. É uma cobiça por querer que seja perfeito, que todo mundo bata palma, sabe? Que todo mundo diga, ai, que aula legal. É essa a minha esperança sempre, a cada vez que eu dou um estudo, que eu falo em público, eu quero que todo mundo aprecie, mas às vezes corre o erro da gente que aprecia a nós. Não, que olhem para Deus. É Ele que deve ser honrado em tudo aquilo que nós fazemos, né? Então, o descontentamento é querer aquilo que não está no nosso direito em ter, né? Temos que estar satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. O contentamento elimina ambos os problemas. Quando você está feliz com o que você tem, você não vai ter cobiça, você não vai ter essa vontade de ter algo melhor. Você pode até lutar, mas não faça disso o objetivo único da tua vida, porque você tem que se lembrar
que Deus sempre está conosco, Ele nunca nos desamparará e nunca nos deixará, né? Esse Daniel Defoe, ele falou assim, todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Mas que homem feio, não? Dá até vontade de tirar a carinha dele, da coisa, essa peruca aí. Mas, enfim, ele falou uma verdade. Nós não somos gratos por aquilo que nós temos, porque se a gente prestar atenção, sempre poderia estar pior. Eu lembro quando eu estava para viajar, eu falava, meninas, as cuidadoras, cuidem do papai, não deixem ele ficar doente. Olha, eu vou viajar dia tal, pelo amor de Deus, cuidem dele, não deixem ele passar frio, não deixe isso, não deixa. Eu e a Alcinha, né? Aí o que aconteceu? Meu pai ficou doente, foi para o hospital. Fora isso, enquanto eu estava lá, a cuidadora foi fazer o tratamento e de catarata ficava um mês fora. Eu falava, gente, o que de pior pode acontecer? O de pior que pode acontecer é mais alguém ficar doente. Já aconteceu. Então, cada vez foi ficando pior. E eu, sim, aqui. Daí eu voltei e falei, graças a Deus eu voltei, está tudo bem. Agora eu vou ajudar minha irmã, daí eu fico doente. E eu falava, meu Deus, como é que vai ser? Eu fiquei em uma aflição e eu não melhorava. E a minha filha falava, mamãe, para de pensar nos problemas, Deus já solucionou. Então, teve uma moça que chegou e ainda falou assim, olha, meu marido proibiu de eu trabalhar para vocês, porque agora eu tenho que cuidar do meu filho. Não posso mais dormir no seu Renato. Então, a coisa foi pressionando de tal forma que a minha irmã e eu chegamos num ponto que a gente não sabia. Depois minha irmã teve Covid. Ele que estava fazendo a transição de tudo e ela não podia mais estar no meu pai. Mas não é que esse quebra-cabeça, Deus foi colocando uma pessoa aqui, uma pessoa lá. Mesmo uma pessoa ruim foi lá, mas pelo menos ela dormiu e foi. E quando a gente olha para o quebra-cabeça pronto, a gente fala, é Deus, não é? É Deus. Porque foi se solucionando as coisas, e eu sei que a igreja estava em oração. Então a gente fala, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Deus, o pastor falou disso, do fardo. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte, porque nós todos os dias somos levados a esse desafio. Teve até um caso muito interessante que eu ouvi de um pastor, não me lembro qual, que ele contou de ele chamou um táxi, né? Foi lá, sentou no táxi, aí o motorista falou, o senhor não quer colocar a mala no porta-mala? Ele falou, não, eu vou com ela aqui. Colocou no colo uma malona desse tamanho. Aí o motorista falava, mas tá certo o senhor ficar com essa mala aí no seu colo? Quem vai levar a mala não sou eu, é o carro. Ele, não, está bem aqui. Aí o moço foi e continuou falando. Você sabe que o senhor está correndo um grande risco com essa mala. Qual a diferença da mala estar no porta-malas e no seu colo, te apertando, né? Mas não tinha jeito, ele queria a mala ali do ladinho dele. E nós vemos que, às vezes, 60% dos jovens brasileiros têm esse transtorno mental, aquela necessidade de ter, não de ser. 70% da nossa população está endividada. Eu estou falando de Brasil, viu, gente? Não estou falando de vida porque eles querem ter e não ser. Eles querem muito mais, é a avareza, é a cobiça, é aquilo que, na realidade, não dá alegria nenhuma. Aliás, eu acho incrível que eu vejo, às vezes, gente tão humilde, tão feliz, que aproveita tanta vida, e gente cheia de dinheiro não aproveita nada, está sempre reclamando. Então, nós vemos que Paulo aprendeu a se contentar, mesmo quando faminto, quando em abundância, mesmo quando em necessidade, mesmo quando tinha tudo aquilo de que necessitava, mas ele
aprendeu. É um esforço. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos que aprender a nos contentar todo dia, acordar de manhã e falar assim: Senhor, muito obrigada pela noite que eu tive. Senhor, muito obrigada pelo teto que me abriga. Senhor, muito obrigada pela roupa que me aquece. Muito obrigada pelo alimento. Pode ser um alimento simples, mas é um alimento que Deus deu para nós. É maravilhoso. Esse é o contexto do famoso versículo de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu posso ser forte, posso ser isso, posso ser aquilo. Não, não é nada disso. Na realidade, é Deus que nos dá tudo. Deus nos dá absolutamente tudo que nós precisamos, mas nós precisamos acreditar e pedir, né? E devemos lembrar da promessa de Deus e do nosso dever de crer nele. Devemos cumprir os mandamentos de Deus e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Deus é condicional. Deus quer que a gente faça isso. Esteja contente com o que você tem. Deus não irá abandonar você, de jeito nenhum. Mas você tem que acreditar que Deus está presente e proverá. E ele volta a falar: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime. Olha, não se apavore, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você vá. Então, nós temos que acreditar nessa promessa, né? Tanto Josué quanto Paulo precisaram de força como nós. Alguém está falando, mas eu não estou descobrindo quem é que está precisando. Eu acho que eu já achei. Precisavam de força como nós. De onde Paulo tirou sua força? Do mesmo lugar onde Josué a tirou. Cristo e contentamento andam juntos. Quando você tem Cristo, você tudo pode. Te fortalece. Cristo e contentamento andam juntos. E nós temos que aprender que a ganância, a cobiça, estraga muito daquilo que nós já temos e não damos valor. Eu lembro que nós fomos num aniversário, esse domingo, né? A minha irmã, o filho dela, fez aniversário. E a Annelise quis ir, e eu fui, eu achava que não ia dar conta, que não ia dar tempo, etc. e tal, mas eu fui. Chegando lá, chovia cântaros, chovia demais, e um frio de dar dó. E era um churrasco ao ar livre. É lógico que a churrasqueira estava coberta, mas tinha só um pano, não sei como é que se chama, que estava funcionando, o outro lado não estava. Então, às vezes, a chuva entrava. Eu tinha duas opções: ou reclamar o tempo todo e falar da chuva, do frio, ou me aquecer com a presença da família ali, todos ali. E eu vi quão alegre foi aquela reunião de aniversário do Ricardo, né? Foi um dia maravilhoso. Foi um dia maravilhoso. A Anneli se divertiu demais. Estava a família inteira, todo mundo juntinho no único cantinho que não estava chovendo. Nós sempre temos uma escolha a fazer na vida. A escolha de estar do lado de Cristo e estarmos contentes, ou reclamarmos de tudo e sempre estarmos murmurando, descontentes, como era o povo lá do Egito que veio, né? Só reclamando. E você sabe que hoje em dia nós temos uma coisa horrível. É um termo americano que fala assim: none of my business, não tenho nada a ver com isso. Até o brasileiro agora está com mania disso. Não, 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 não fala desse assunto que eu não quero saber, eu não vou me intrometer, isso é conversa de marido e mulher, não quero, me tira dessa, não quero saber.
nós, às vezes, não nos envolvemos com os nossos próprios irmãos da igreja, porque a gente fala, não, esse assunto eu não tenho nada a ver com isso. E fala assim, eu não me importo. Os filósofos estoicos do tempo de Paulo tinham uma visão diferente de contentamento. Eles acreditavam que o contentamento era somente alcançado quando alguém chegava ao total estágio de indiferença. Então, por exemplo, quebrava uma xícara e falava assim, não me importa. Era um exercício que eles faziam, não estou nem aí. O cavalo, sei lá, de estimação, tinha acontecido qualquer coisa, porque naquela época o cavalo era o meio de transporte, né? O cavalo morria. Ele falava assim, não me importa. Aí, de repente, você ficava ferido, com machucado, e você falava assim, não me importa. Assim, se seguir adiante, se esforçando bastante, você atingirá um estágio em que poderá ver seus entes mais próximos e queridos sofrerem e morrerem, e assim mesmo você fala assim, não me importa. Era isso que eles achavam que era o máximo do contentamento, não deixar a tristeza te atingir. E mesmo no contentamento, a tristeza nos atinge. Não é isso. Você se lembra de alguma dificuldade que você enfrentou na sua vida, algo terrível, em que o versículo tudo posso naquele que me fortalece te ajudou? Quem é que tem uma experiência para contar de um momento na sua vida em que você achava que você não aguentava mais, não tinha solução, e, de repente, esse versículo te ajudou? Porque a palavra de Deus nos ajuda, por isso que a gente tem que memorizar. Alguém tem alguma coisa para compartilhar? Eu não tenho uma história pessoal minha, não, viu, Dulce? Mas eu me lembro muito, eu não sei se você já era da igreja, era a época do pastor João ainda, e ele tinha a Meg, esposa do pastor na época, né, estava viva, e tinha a Ruth, que era irmã dela. A Ruth ficou grávida, e o Edson, que era o marido dela, diácono da igreja, ele estava também, né, participando ali. Só que a Ruth quase perdeu o bebê. Foi uma gravidez de risco, ela quase perdeu o bebê. E ela estava no hospital, ficou hospitalizada um bom tempo. E a gente tinha feito para a igreja umas canetinhas justamente escrevendo esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. O Edson catou essas canetas, distribuiu no hospital inteiro, inteiro. Olha, E ele ficou assim, porque Deus foi misericordioso, a Naomi nasceu com muita saúde, e ele ficou assim, confiando o tempo inteiro que em tudo o Senhor ia fortalecê-lo. E quando tudo normalizou, assim, a gente agradeceu muito, mas foi muito interessante. Ele pegou esse versículo e saiu evangelizando com as canetas ali e falando da situação que aconteceu. Isso foi muito legal, nunca esqueci disso. obrigada, Rosenda. A gente sempre tem, né, uma história assim, que às vezes de sopetão a gente não se lembra, mas se você se esforçar, você vê que esse versículo ele acompanhou minha vida, né? A vida dos meus pais, da minha mãe, a minha vida com meu pai. Quantas vezes a cuidadora liga e fala, olha, eu acho que seu pai está morrendo. E nesse caminho de 10 minutos até o apartamento do meu pai, é um negócio assim desesperador. Ontem mesmo aconteceu isso. Meu pai teve um engasgo, só que elas não perceberam, não sei bem como é que foi a história, aí elas ligaram para mim e meu pai falou para mim, minha filha, eu estou morrendo. Vocês imaginam como eu saí daqui, minha filha pronta para viajar e eu tendo que um monte de coisa ainda para resolver com ela? E eu fui naquele caminho, 10 minutos, eu fui orando e fui me lembrando de tudo
Eu não sei, eu fiquei tão calma. Eu cheguei lá, ela até pediu desculpa. Falei, ai, dona Dulce, até a senhora chegar aqui, ele melhorou, porque realmente ele estava engasgado, mas eu não percebi. Ele não conseguia respirar, então ele estava sufocado, né? E realmente a responsabilidade é muito grande para elas, né? Então, nessas horas que você está longe e você fala, elas não têm culpa. É só Deus. É, tudo posso naquele que me fortalece. E, às vezes eu passo, meu coração não vai resistir, mas Deus me deu uma calma. Então é isso, nós temos que lembrar das promessas de Deus sempre, porque contentamento requer coragem e força, como Deus falou com Josué, né? Lembre-se da promessa na qual estamos firmadas. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus está do nosso lado sempre. Por isso que nós podemos falar, como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E nós não chegamos à borda do que Paulo sofreu, do que Paulo passou, porque nós sabemos o que ele passou, e eu pergunto por quê ele sofreu tanto. Um homem que praticamente escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. É incrível. Essas promessas nos sustentam, nos dão força e coragem. E, por fim, contentamento. Elas nos equilibram, nos estabilizam quando nos sentimos assim, com medo, vacilantes, desafiadas, a sucumbir diante do medo e do desespero. Nos ajudam a tirar os nossos olhos das circunstâncias em nosso redor e fixá-las em Cristo. Esse é o quadro mais típico do que é você se deixar abater pelas circunstâncias, né? É quando Pedro olha para a tempestade, desviando o olho de Jesus, os olhos de Jesus, ele realmente, nós também nos afogamos, né? E Jesus faz tudo com perfeição e sabedoria, tudo. Tem até um caso em Marcos 7, Jesus curou um homem surdo mudo e deu ordem às pessoas que não contassem a ninguém. Vocês lembram desse caso? Mas eles não se contiveram. E no verso 37, eles dizem assim: maravilhavam-se de sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Quem é esse homem? Ele é o nosso Salvador. Ele faz tudo de modo perfeito. Suas promessas nunca oscilam, mudam ou falham. Ele é fiel. Queremos, então, que nosso primeiro pensamento, em qualquer circunstância, seja: tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que podemos sempre estar contentes. Glória a Deus. Tem aqui nesse livro, esse livrinho aqui, que até vou falar para as nossas mensageiras, no final do livro, não é um capítulo, é realmente um adendo, ele fala assim, citações e bibliografia. E essa citação que eu achei interessante: o contentamento de um homem está em sua mente, não na extensão das suas posses. Alexandre o Grande, com todo mundo a seus pés, clama por um mundo a ser conquistado. Ele morreu com, acho que 30 anos, né? De uma maneira boba. Quando você diz: se eu tivesse um pouco mais, eu estaria satisfeita, você está errada. Se você não está contente com o que tem, você não estaria satisfeita, ainda que isso lhe fosse multiplicado. O descontentamento, às vezes, é uma característica da pessoa. Vocês já conheceram uma pessoa que é o tempo todo emburrada? Está o tempo todo de mau humor? Está o tempo todo reclamando de tudo? Eu conheço essa pessoa. Essa pessoa era eu. E às vezes eu sou assim. E meu marido fala: para de reclamar, agradeça a Deus. Meu marido.
E às vezes você presta atenção, você reclama demais mesmo. Eu reclamo demais. Às vezes eu acordo de manhã e falo, ai, que dor! Meu marido, pode ficar pior, olha a idade que você está, cada vez vai ser pior, não tem jeito. Então a gente dá risada. E o contentamento faz a dor passar. E é isso, sim, que eu tinha para falar com vocês, que a gente tem que confiar nas promessas do Senhor. Então vamos ouvir esse hino que eu achei perfeito para esse tema. Estão ouvindo? Fala que eu não estou vendo. Estão ouvindo? Sim, sim. Sei de onde vem a força que mantém a esperança, que renova a paixão. Sei de onde vem o socorro, de onde vem a provisão, refúgio e segurança. Vem de Deus, o Senhor, que não me abandonou. Vem de Deus, o Senhor, que não me abandonou. E ainda que os meus olhos não consigam enxergar, o meu Deus nunca falhou e nunca falhará. As minhas batalhas sei que Ele lutará. Todas essas coisas pro meu bem vão cooperar. Ainda que os meus olhos não consigam enxergar, o meu Deus nunca falhou e nunca falhará. As minhas batalhas sei que Ele lutará. Todas essas coisas pro meu bem vão cooperar. Posso confiar em Ti. Yeah. Sei de onde vem a força que mantém a esperança, que renova a paixão. Sei de onde vem o socorro, de onde vem a provisão. O Senhor, que não me abandonou. Vem de Deus, o Senhor.
força vem de Deus, o Senhor, que não me abandonou. A minha força vem de Deus, o Senhor, que não me abandonou. Yeah. A minha força vem de Deus, o Senhor, que não me abandonou. Vou parar por